pessoal, eu sou Wilson Castro, de Porto Alegre, da Igreja Chuva Seródia, e hoje nós temos mais um episódio e nós vamos estar falando sobre o devocional. Este é um assunto muito importante e que infelizmente na nossa geração meio se perdeu. Quando a gente estuda a história da igreja, é tão claro, é tão evidente a importância que a igreja sempre deu à oração, a uma vida de oração. Mas nos nossos dias, com a correria da vida hoje, tudo tão rápido, tantos compromissos, colégio, trabalho, enfim, vivemos no tempo do fast food, então não temos tempo para tudo. Logo a gente precisa fazer o que se pode fazer de forma muito corrida. Mas Deus não é assim. Deus, Ele precisa do nosso tempo. Ele precisa que nós separemos um tempo para Ele. E o nome disto é devocional. Devocional significa separar um tempo do teu dia, todos os dias, para estar com o Senhor, em oração, na meditação da sua palavra e em adoração. Sempre que a igreja fez isso, o resultado foi avivamento pessoal e avivamento na história da igreja. Então, hoje eu quero encorajá-los, vocês que estão me assistindo, a prática do devocional. E eu quero mostrar para vocês pelo menos 2 motivos porque o devocional precisa estar presente em nossas vidas. 2 motivos porque nós precisamos diariamente separar um tempo para estar com o Senhor. O primeiro nós encontramos em Jeremias, capítulo 29, versículos 12 a 14. O profeta escreve, ao profetizar: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Isso o profeta está falando como resultado da oração. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu na cruz não apenas para o perdão dos nossos pecados, não apenas para que fôssemos salvos, fôssemos para o céu, ao invés de irmos para o inferno. Sim, principalmente por causa disso, mas também para nos reconciliar com Deus. Certa vez Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Pai, e a Teu Filho, a quem enviaste. Logo, a salvação não é um ingresso para entrar no céu. A salvação é uma porta para voltar a se relacionar com Deus. Por isso que a oração é tão importante. E Ele faz esta promessa maravilhosa. Ele diz, se nós o invocarmos em oração, Ele vai nos ouvir. Se nós o buscarmos em oração, Ele vai se fazer conhecido. E se nós o buscarmos, Ele mudará a nossa sorte. Em outro lugar, em Hebreus 11:6, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É impossível nós termos relacionamento com uma pessoa sem a convivência. É impossível ter intimidade com uma pessoa sem a convivência. É impossível um homem ter intimidade com sua esposa ou uma mulher ter intimidade com seu marido se eles não tiram tempo juntos. É impossível os pais terem intimidade com os filhos e os filhos com os pais sem tirar tempo juntos, tempo de qualidade. E da mesma forma, Deus é Pai porque Ele deseja andar conosco, Ele deseja ter intimidade conosco. E é isso que o devocional faz. Ele cria esta oportunidade de uma aproximação maior entre nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tem um segundo motivo por que nós devemos ter uma vida devocional. E esse segundo motivo nós vamos encontrar no Salmo 115, versículo 16. Aqui o Senhor diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Que tem um princípio muito interessante. E Deus, a Bíblia diz que Ele não volta atrás, que os seus dons e vocações são irrevogáveis. Logo, quando Ele criou a terra, Ele delegou ao homem a autoridade sobre a terra.
E quando o homem o negou no jardim do Éden, Satanás usurpou esta autoridade. Jesus veio como homem, tomou de volta esta autoridade. E hoje nós, como igreja, exercemos novamente a autoridade que Adão tinha no jardim. É uma autoridade que é exercida através da oração. Logo, tem coisas que Deus quer fazer aqui na terra, mas que Ele não fará sem a concordância da igreja. Porque os céus são dos senhores, mas a terra Ele deu para o Filho dos homens. Por isso que Ele diz lá em Mateus 6,10, quando nos ensina a orar, que nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Veja bem, que é uma cooperação. Em outro lugar ele diz: tudo que atarmos aqui na terra será atado nos céus, e tudo que desatarmos aqui na terra terá sido desatado nos céus. Logo, existe uma cooperação entre nós e o Senhor. Pensem nisto. Talvez, e eu acredito no que eu vou dizer agora, vamos pensar no caso de Jesus, no momento histórico quando Jesus nasceu de uma virgem. Tem um incidente muito interessante. Quando os pais de Jesus levam ele a Jerusalém para que ele seja consagrado ao Senhor, diz que tinha um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana. Ambos estavam orando pela vinda do Messias. E eu acredito que Deus inspirou este homem, Simeão, inspirou esta mulher, esta senhora, essa intercessora chamada Ana, que estava no templo dia e noite orando, que ele inspirou essas pessoas a orarem para concordarem com ele, para que o Messias viesse. Tudo que o Senhor quer fazer, Ele é soberano, Ele pode fazer independente do homem, mas Ele escolheu fazer na terra o que está no coração dele através de nós, através da nossa oração. Então o Senhor precisa de um povo que ora, de um povo que ora porque Ele deseja um povo que anda com Ele, de um povo que ora porque Ele deseja fazer coisas aqui na terra, mas que Ele só fará com a nossa concordância. Nós podemos dividir o devocional em 3 partes, e nós encontramos essas 3 partes em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Aqui Salomão está para construir o templo, e ele convida o rei Irão de Tiro para ajudá-lo nessa construção. E ele explica para Irão o que ele pretende fazer, a forma que ele pretende adorar o Senhor depois de construído o templo. Ele diz então no versículo 4: eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e consagrar a Ele, para queimar perante Ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver que estas 3 práticas, do incenso, do pão e do holocausto, tem um significado simbólico que se cumpre no Novo Testamento em práticas cristãs. Por exemplo, o caso do incenso, nós descobrimos em Apocalipse 5:8 que o incenso são as orações dos santos. O pão, quando nós vamos lá para Lucas 4:4, Jesus sendo tentado por Satanás, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão representando a Bíblia. Depois nós temos os sacrifícios. Em Hebreus 13:15 diz que nós devemos oferecer ao Senhor sacrifícios que são louvores que procedem da nossa boca, palavras que confessam o seu nome. Então nós temos aqui no incenso a oração, no pão a palavra de Deus, no sacrifício o louvor. Estas são as 3 práticas que devemos incluir no nosso momento devocional. Nós vamos ver mais sobre isso no Salmo 19:14, onde o salmista diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui de novo, o salmista está falando as palavras dos meus lábios, aqui está falando da oração. O meditar do meu coração, aqui está falando das Escrituras. Sempre que a Bíblia fala em meditação, não é aquela meditação de ficar refletindo sobre algo, mas é a meditação nas Escrituras. É aquele que medita na palavra de Deus, dia e noite.
E aqui diz que é na sua presença. Então no devocional nós estamos orando, nós estamos lendo a sua palavra e nós estamos na presença do Deus vivo. Não estamos falando com as paredes, não estamos falando com o teto, não estamos falando com o chão. Nós estamos falando com uma pessoa que está presente e nos ouvindo. Mas não é só isso. No Salmo 100, versículo 4 e 5, nós temos a terceira parte do devocional, que diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui está a terceira parte do devocional, que é o louvor. Se nós juntarmos estes dois salmos, nós vamos ter então essas três práticas que devem existir no devocional: a oração, a leitura da palavra e o louvor. E nós devemos louvar mesmo quando estamos tristes ou abatidos, porque o motivo do nosso louvor é a sua misericórdia, é a sua fidelidade, é a sua bondade. Então, um devocional que inclui essas três práticas é um devocional muito rico, que vai nos trazer mais perto do Senhor e vai nos encher do seu Espírito. Agora, deixa eu falar um pouco mais sobre cada um desses três pontos, dessas três práticas, e daí nós vamos encerrar. Sobre a oração. Pessoas já me perguntaram, mas o que se faz na oração? Sobre o que se ora? Então eu quero dar uma sugestão sobre a oração. Eu acredito que nós devemos sempre começar agradecendo. Nós vivemos numa geração de ingratidão. É muito comum, né? Tem os 10 leprosos. Os 10 são curados, um só volta. A tendência humana é ser egoísta e ingrato. Então devemos começar a oração com gratidão, relembrando os benefícios, tudo que o Senhor nos fez. Depois nós devemos ter uma lista de intercessão. E existe uma diferença entre intercessão e petição. Intercessão é quando nós oramos pelos outros. Petição é quando nós oramos por nós mesmos. Então eu tenho duas listas. Eu tenho uma lista de intercessão, onde eu coloco pessoas por quem eu desejo orar, nações, necessidades da igreja, enfim, é uma lista de intercessão que eu tenho comigo. Depois eu tenho uma lista de petição, que são necessidades minhas próprias, que eu então trago perante o Senhor. Então eu começo com ações de graça, eu intercedo por pessoas, por países, por situações, daí eu faço petições para as minhas próprias necessidades. E eu termino então com línguas, porque orar em línguas é uma prática muito importante da oração. Paulo disse, eu oro em línguas mais do que todos, e se a gente lermos 1 Coríntios capítulo 14, ali nós vamos ver os benefícios de orar em línguas. Então para mim, quando eu oro e eu incluo esses três elementos, a oração se torna muito rica. Quanto à leitura bíblica, eu acho muito importante que se tenha um programa. Não aconselho apenas abrir a Bíblia em qualquer lugar e ler qualquer texto fora de contexto. Isso pode até dar confusão e tu nunca vai te familiarizar com a Bíblia assim. O importante é tu ler toda a Bíblia, de preferência uma vez por ano. Então, tem um aplicativo chamado YouVersion, que vai aparecer aí na tua tela, e esse aplicativo tu pode baixar para o teu iPhone ou então para o teu Android, e é muito bom. Ele te oferece um plano de leitura onde tu pode ler e até mesmo ouvir. Recomendo muito. Mas caso tu não tenha interesse, uma outra recomendação que eu dou então é leia 2 livros do Antigo Testamento e um livro do Novo, todos os dias. Pode ser um capítulo de um livro histórico, um outro capítulo de um livro poético ou profético, e no Novo Testamento pode ser o Evangelho ou uma das cartas. Mas pelo menos 3 capítulos por dia, um capítulo de cada livro. E com isso tu pode praticamente terminar toda a Bíblia em um ano, seguindo este formato. E é muito bom, e assim tu vai te familiarizar com a Bíblia. Por fim, nós temos o louvor. O louvor é importante porque nós somos chamados para sermos adoradores, para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade.
E há duas maneiras que tu pode fazer isso. Se tu toca um instrumento, pega teu instrumento, senta e toca para ele. Louva ele. Se tu não toca nenhum instrumento, então pega teu CD, pega teu MP3 e coloca um cântico de louvor e canta junto, dança na presença dele. Ministra ao Senhor com o teu coração, com a tua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Olha, eu posso te prometer, se tu separares diariamente este tempo para estar com o Senhor, para orar, ler a palavra e louvar o nome dele, durante meia hora ou uma hora, a recompensa será muito grande. Tu vais te tornar uma pessoa que vai sentar no conselho dele para concordar com ele naquilo que ele quer realizar, e também tu vais te tornar um amigo de Deus, com quem ele anda, como ele andou com Abraão, como ele andou com Daniel, como ele andou com Davi. Bem, queridos, é isso. E eu quero encorajá-los então a desenvolver uma vida devocional. E eu os abençoo e peço ao Espírito Santo que, ao buscarem a presença do Senhor diariamente, que vocês possam ter encontros maravilhosos com o Senhor Jesus, com Deus Pai e com o Espírito Santo. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.